será que eu estou acertando como consultora? A gente fez até um roteirinho aqui. E porque é uma dúvida muito frequente que a gente recebe tanto... Aqui o nosso canal do Segredos da Consultoria ainda é novo, mas na Hello a gente recebe bastante, né, Fê? E a gente resolveu criar um passo a passo bem simples, mas que talvez possa ajudar vocês para... Como se fosse ticar para ver se vocês estão fazendo, né, a maneira... para vocês se sentirem seguros como consultora de imagem, como consultor de imagem. E é exatamente isso. Fê, e aí, me fala aí um pouquinho. Vou falar um pouquinho pra vocês, então, Bom, gente. Pra gente apresentar, né? Eu sou a Rafa, eu sou fundadora da Hilo e também do Segredos da Consultoria. E a Fê... eu trabalho aqui... Nos dois, né? No Segredo da Consultoria e na Hilo. Também sou consultora de imagem. E... Meu braço direito, o esquerdo. As duas pernas também, né? Poxa, Rafa. Mas é isso mesmo, gente. Então, como tem essa dúvida, assim, muito frequente, especialmente na Hilo, né? Das pessoas perguntando, e aí, eu tô acertando como consultora, a gente tem muito esse contato com as consultoras, na verdade, e é sempre o que aparece. Então, a gente resolveu aqui fazer essa live e contar um pouquinho pra vocês esse passo a passo. Como que a gente conseguiu, enfim... criar aí nosso método, todas essas coisas, e como que você pode aí ver se tá acertando, porque assim, quando a gente começa como consultora de imagem, sempre dá aquela insegurança, aquele friozinho na barriga pra falar com aquela pessoa, tipo, com a sua primeira cliente, com os seus primeiros clientes. Então, a gente resolveu aqui listar, na verdade, como que a gente poderia deixar isso de uma maneira mais simples, assim, mais suave, sem muitas emoções, fortes emoções. Isso mesmo. Bom, eu acho que as principais coisas, a gente até pegou o nosso histórico para ver quais eram as principais questões das pessoas, e a gente listou o seguinte, ó. Eu não tô sendo invasiva em ficar perguntando se a pessoa quer... será que eu vou conseguir acertar na coloração pessoal? Porque coloração pessoal tem sim uma técnica, né? Obviamente, que a gente aplica, mas também é muito treinamento do olho, né, Fê? Então, mesmo a pessoa se formando, etc., ela precisa treinar para que ela consiga acertar com uma maior frequência. Então, é isso. Será que eu tô sendo invasiva em ofertar o meu serviço? Tô vendo que essa pessoa, ela me procurou, mas ela não sabe se fecha ou não. Será que eu dou um follow-up? Follow-up é quando você entra em contato de novo com a pessoa. Será que eu tô acertando na coloração pessoal? Será que eu tô acertando na intenção de imagem? A intenção de imagem também é uma outra coisa que gera muitas dúvidas nas pessoas, porque... é complicado, né? Às vezes a pessoa fala, eu quero passar autoridade, mas dependendo da área onde ela trabalha, autoridade significa uma coisa. Quem é uma artista plástica, autoridade é uma coisa. Quem é uma advogada, autoridade significa outra. Mas a gente também, né, tem todo um passo a passo pra gente também conseguir acertar. Então, basicamente, a gente pegou essas 3 dúvidas frequentes. Não é dúvidas, é tipo aflições frequentes. Tipo, tô sendo invasiva, como é que eu ofereço, como é que eu oferto? Tô acertando na consultoria? Será que eu tô sendo uma boa consultora? Será que eu tô acertando? Eu mesma, quando eu, como cliente, fiz coloração pessoal, a pessoa que fez comigo, ela errou. Obviamente, ela não sabia na época, né? Só foi descobrir depois que eu virei consultora. Mas ela não errou totalmente. Assim, ela errou um pouco, né? Ela falou que eu era outono suave, eu sou primavera quente. É óbvio que é bem diferente, mas as duas são quentes. Então, assim, ela também tava no caminho certo. E também as cores do outono não é que me deixavam horrível, assim, né? Tipo, não é que ficava horrível, né? Mas, assim, eu acho que teria como melhorar, porque não era a minha cartela. Mas é isso, é o treinar o olhar, né? Isso é mais frequente do que a gente imagina das pessoas, enfim, colocarem ali uma cartela meio parecida, às vezes da mesma estação, mas daí de repente é um inverno brilhante, aí a pessoa é um inverno puro. Isso é bem frequente acontecer mesmo no universo aí da consultoria. Muitas consultoras também perguntam, enfim, para outras consultoras, tem essas dúvidas, como que eu posso acertar, como que eu posso melhorar, enfim, nosso olhar. Então a gente separou aqui e a gente vai contar pra vocês agora. Tá. Vocês estão ouvindo quem tá aí? Vem um pouquinho mais pra cá, Fê? Tá todo mundo ouvindo? Minha voz é mais baixinha.
Não, e eu não sei ver muito bem quem que tá aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai treinando. Bom, e daí a gente tava aqui fazendo café, né? Eu tava aqui fazendo café. O que a gente, tipo, pra olhar quando uma consultora vem com essas questões, né? E daí a gente criou 4 passos. Super simples, né? Eu vou até escrever aqui na lousa, mas assim, mais simples impossível. Eu acho que é esse que é o segredo, que é a gente não tem que complicar, a gente tem que facilitar a situação, porque as pessoas acabam complicando para parecer que é mais complexo, para parecer mais inteligente, mas eu acho que é o oposto. Quanto mais a gente facilitar, maior é a nossa chance de acerto, tá? Sim. Então, ó, a primeira coisa que você faz, se você tá insegura, né? Qual que é a primeira coisa, Fê? A primeira coisa é se você fez um bom curso. Bom, isso é, assim, extremamente importante em qualquer área, em qualquer profissão. Se você acha que ali o seu curso foi satisfatório, se você acha que você aprendeu tudo o que você deveria aprender, né? E se você está tecnicamente pronta. Porque eu, por exemplo, eu fiz curso de consultoria de imagem, mas eu fiz muitos outros logo depois, porque eu fui especificando, fui fazendo visagismo, fui fazendo semiótica, fui fazendo coloração pessoal. Então, consultoria é uma coisa assim que abrange muitos outros universos, né? Então você vai fazendo as coisas juntas, sabe? Isso vai agregando ainda mais pra você e pra você também ficar boa ali pra treinar o seu olhar. Quanto mais experiência você ganha em qualquer tipo de situação, quanto mais experiência você tem, melhor você vai acertando, mais você vai acertando, enfim. Deixa aqui que acho que tem um avião passando. Ô, gente, como a gente tá meio ainda improvisando as lives, a nossa luzinha tá aqui atrás, mas depois eu vou sair pra gente, vocês poderem tirar um print e tudo mais. Só fechar aqui porque tá passando avião. Vai. Então o primeiro passo é esse. Será que eu fiz um bom curso? É assim, será que eu fiz um bom curso? Não no sentido assim de é caro, barato, não é nada disso. É assim, eu tô me sentindo tecnicamente capaz de oferecer o meu serviço para alguém? Eu acho que essa é a primeira questão, tá? E seja sincera com você. No sentido assim, muitas vezes você fez um curso muito legal, muito completo, você tá boa, só que você tá com insegurança. Então você precisa começar a entender qual que é o problema. Ou não, eu acho que eu fiz um curso que não me deixou tecnicamente capaz, eu acho que eu tenho que melhorar mais. Então você precisa entender qual que é o cerne da questão, sabe? Para você conseguir trabalhar isso melhor. Exatamente. O passo 2. Assim, ó, se você já fez bastante desses testes de coloração pessoal, enfim, eu acho que se você ainda não começou, se você não teve ainda essa experiência, eu acho que seria legal e, assim, um passo bem importante você fazer de pessoas conhecidas, porque pelo menos ali você vai treinar, se você errar ali, tudo bem, nem precisa às vezes cobrar. Eu acho que essa é, assim, uma parte bem principal desse processo, você treinar mesmo com as pessoas conhecidas, enfim, fazer vamos fazer assim uma reunião, deixa eu ver, às vezes nem tentar olhar, identificar, olha como você fica bem com essa cor, olha como você fica bem com essa outra cor, especialmente aí para coloração pessoal, mas também para as outras áreas aí, né? Tipo, da intenção de imagem, alguém pergunta, eu gostaria de parecer assim, o que eu posso fazer? Aí você vai lá e fala, coloca um blazer pra parecer ali mais, como fala? Mais assertiva, ter mais força ali nas suas palavras. Eu acho que isso daí também é bem legal. Sim. Então, o passo 2 é o seguinte, basicamente eu escrevi aqui, fazer testes. Mesmo sem cobrar, né? Você pode fazer teste com pessoas conhecidas, com amigos, com familiares, treinar o olhar de cor, que eu acho que é onde pode ter maior erro, pegar essa amiga que talvez queira ter algum objetivo ou no trabalho, ou pessoal, ou romântico, qualquer um desses, e você ir falando, deixa eu te vestir, deixa eu tentar montar uns looks pra você. E você realmente ir vendo se a pessoa conseguiu aquele objetivo dela, se aquilo facilitou, né? Obviamente não é só a roupa que vai fazer com que você conquiste seu objetivo, porque se fosse assim, tava todo mundo, né? Querendo a gente de qualquer maneira, não que não queiram, mas assim, eu achar que a gente é tipo Deus, não é? Mas assim, a sua imagem não verbal, ela diz muito sobre você, então ela pode te ajudar a conquistar seus objetivos, lógico, junto com as outras questões, né? Você traçar um bom plano, você fazer uma estratégia de ação, e essa estratégia de ação também tem que coincidir com a sua estratégia de ação de imagem. Então, tipo assim, que roupa que eu vou me portar em determinados lugares. Então,
quando você pega a fazer um teste com as pessoas próximas, você começa a perceber se aquilo ajudou ela, se não ajudou, se ela ficou. E se ajudar, você vê que é muito legal, a pessoa fica muito feliz, muito. E ela dá uma credibilidade que ela até então não estava dando tanta, sabe? Isso também vai ser muito importante, tanto para a pessoa quanto para você. Você vai falar, nossa, realmente o pouco que eu fiz, a minha gota no oceano fez uma diferença, porque ajudou ou a ela se sentir melhor, mais empoderada, mais confiante, quanto o outro perceber ela. Então, os dois, a gente se perceber e o outro também perceber a gente, né? Então, faça testes se você ainda está no comecinho como consultora de imagem. Eu sei que muita gente que segue aqui a gente não é consultora de imagem, então se você não é, não se preocupa. A gente só resolveu fazer essa live para quem já é. Mas depois a gente vai abordar outros temas para quem ainda não é. Então, se você não é consultor e gostaria de saber de algum assunto específico, também manda direct pra gente, a gente responde todos. Também na Hello a gente responde todos. A gente tem sempre uma equipe que responde tudo. A gente tenta não deixar ninguém sem resposta, tá? Agora o passo 3. Passo 3, qual que é? Então, eu acho que isso assim é o essencial. Depois de todo aí o conhecimento, você fazer um perfil profissional, eu acho que é assim, muito importante. Você ali saber separar a sua vida pessoal da sua vida profissional também é um passo importante. Às vezes também misturar ali uma coisa ou outra, mas ter esse seu lado profissional eu acho que é assim, muito importante. E isso vai começar a agregar valor, né, na verdade, nas coisas que você vai fazendo, as pessoas vão se interessando, elas vão entendendo melhor como funciona, porque consultoria é uma profissão relativamente nova aqui no Brasil, né? Então as pessoas às vezes não entendem como que funciona. Então você indo lá e falando, olha, eu faço isso, é assim que funciona, é o melhor jeito de você conseguir, enfim, aí seus objetivos, como a Rafa falou. Nossa, então eu acho que assim, o perfil profissional é de extrema importância para você conseguir direcionar ali os seus possíveis clientes, né? Eu acho que duas questões, vai. Isso que a Fê falou, do perfil profissional em rede social. Isso que a gente tá focando. Mas sim, também, não que a gente vai entrar nesse assunto agora, na questão financeira, sabe? Sempre separar, não é nem tentar, tem que separar a vida pessoal da profissional. Tanto até para você se organizar no sentido de horários, quando que eu vou dar conta de tal coisa pessoal, quando que eu vou fazer tal coisa profissional, para você também não ficar esgotada, né? Então acho que é muito importante também você conseguir separar isso para você e também colocar isso para os outros verem. Então, o que a Fê estava falando no perfil profissional de uma rede social, de redes sociais, tipo Instagram, YouTube, etc., Facebook, TikTok. Eu acho que é legal você também criar um perfil profissional. Que nem a Fê falou, que eu acho muito legal. No perfil profissional, não falar só do profissional, lógico. A gente tem uma regra, né, aqui, que a gente fala 80% do profissional e 20% do pessoal. Só que eu burlo a regra porque eu tenho muita dificuldade em aparecer aqui. Então eu não falo nem do profissional e nem do pessoal. Então, assim, pra vocês verem como nada é perfeito, sabe? A gente tenta melhorar cada dia mais. Vira e mexe, eu esqueço de postar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de postar, assim. E eu preciso começar a aprender cada vez mais a dividir a minha rotina, o que eu faço. Porque quando eu faço isso, a gente tem um retorno muito positivo. E a Fê também, né, Fê? Sim, é exatamente assim. Então, até trouxe a Fê aqui pra também me ajudar por mais foco aí, pra gente aparecer mais aqui e poder ajudá-los aí de uma maneira. Então, separar o perfil pessoal do profissional. E no profissional, você também contar um pouco da sua vida pessoal. Não no sentido... Eu acho que o foco do assunto tem que ser assim... A pessoa que eu quero atrair, que é a pessoa que eu quero atender, né? Depois, isso daí é uma live que dá pra fazer umas 200 lives disso. Mas assim, dentro da sua persona, né? Do seu avatar... a pessoa que você quer atender, atingir, enfim, o seu nicho... o que ela gostaria de ouvir? Às vezes, o seu nicho também são, tô supondo, tá? Tudo num exemplo. Mães. Então, você mostrar um pouco da sua rotina como mãe, lógico, dentro daqueles 20%, é uma coisa que te conecta com a sua audiência, sabe? Então, isso é importante de você saber o que vai te direcionar. Do tipo assim, será que eu posto ou não? É assim,
A pessoa que eu quero atrair gostaria de ouvir sobre isso? Então eu acho que é essa a pergunta que você tem que fazer. E se você ainda não criou um perfil profissional, por favor, faça e poste 80% profissional, até 20% pessoal, sempre focando nisso. A pessoa que eu quero atingir gostaria de ouvir sobre isso. E nos 80% do profissional é também quais são as dores que essa pessoa que eu quero atingir tem, quais são os desejos, o que ela está procurando. E você criar conteúdos no seu Instagram íntegros, no sentido de você realmente querer ajudar essas pessoas que você quer atrair de alguma maneira, porque daí quanto mais você entregar conteúdo que faça diferença na vida dessa pessoa, mais gente com esse mesmo perfil vai vir e você vai criando, aumentando a sua audiência, aumentando a sua relevância dentro desse meio. Então isso é uma coisa legal. Passo 4. Então, gente, chegamos no passo 4 aqui, é o último passo que a gente delimitou aqui pra vocês. No passo 4, eu acho que assim, olha, eu acho que talvez seria o mais importante até. Todo mundo deveria ter, que é a autoconfiança, gente. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente começa ali a procrastinar, a gente começa, eu vou fazer só quando tiver perfeito, eu vou fazer só na hora que eu achar que vai dar. Mas, gente, se você não começar, nunca vai dar certo, entendeu? Você tem que começar agora. O momento de você começar é o agora. Não tem como você pensar, daqui a pouco eu vou fazer, no ano que vem eu faço, daqui a um mês eu faço. Porque assim, o momento ideal não existe, gente. Sempre vai ter aquela coisa, sempre vai ter aquela dúvida, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado. E nem sempre é assim, entendeu? Então, a nossa sugestão aqui no perfil é essa autoconfiança. Sim. A gente sabe, tipo assim, o quanto, enfim, as consultoras aí se esforçam e se atualizam, enfim, as pessoas também que não são consultoras aí sempre tem que estar naquela atualização, mas não procrastinar, ter essa atualização, ter sempre esse conhecimento que eu sei que vocês têm, e aí não procrastinar, não deixar pra depois, não pensar ali na melhor hora, e nisso a gente vai conseguir fazer melhor, né? Exatamente, a gente vai conseguir melhorar. Eu acho que assim, porque quando vocês veem a gente aqui com um papelzinho, você vai falar, nossa, eles estão programando isso há uma semana, né? E daí eu acho que é legal a gente mostrar também os bastidores. Que a gente acabou, né? Todo mundo chegou de um feriado, a gente tava aqui trabalhando e a gente tava aqui revendo as coisas, as nossas questões, e a gente falou, será que a gente faz uma live? Então assim, a gente não se programou, a gente não fez um roteiro ideal, vendo milimetricamente. É lógico que assim, que a gente tenta aqui de corpo e alma fazendo o nosso melhor, mas a gente só vai ter noção se a gente tá acertando ou não quando vocês assistirem. Lógico, tá sendo perfeito? Não tá. A gente avisou que ia ter essa live? Não avisamos, porque a gente também não sabia que ia ter. A gente chamou vocês? Também não chamamos. Muita gente vai assistir no gravado. Mas a gente quis falar, não vamos deixar para amanhã, vamos fazer hoje essa live, porque amanhã a gente pode fazer de outra coisa, e assim a gente vai começando a avisar e a gente vai se programando pra gente também comunicar a vocês que vai ter, etc e tal. Então hoje não tá sendo perfeito, mas tá sendo o melhor que a gente consegue fazer hoje. E a gente só consegue ser melhor amanhã se a gente tendo o feedback de vocês hoje. E assim também é com vocês, sabe? Então nunca vai estar perfeito. Aliás, se tiver perfeito, já morreu. Tem que estar em constante melhoria, tá? Tudo que tá perfeito já tá morto, não tem como melhorar, entendeu? Então aquilo já virou ultrapassado. Então, aquela frase, feito é melhor que perfeito. Não sei se eu amo muito essa frase, eu acho que eu prefiro feito antecede o perfeito, né? Porque uma hora ciclos acabam. Mas demoram anos para acabar, e então também cuidado para você não se auto-sabotar e falar, mas não tá perfeito, mas eu não fiz exatamente o protocolo 100%, mas você tá tipo no 99% e vai dar certo. Então faça, colha resultados, melhore, é melhor você errar rápido e acertar e corrigir isso, né? Também é melhor você errar menor do que errar grande, porque, né, depois, obviamente, a gente vê essas pessoas, quando elas começam a crescer, vem um lado negativo, que é, tipo, às vezes ser cancelado, etc. Então, quanto mais você conseguir treinar no pequeno,
numa comunidade pequena e você ir se auto-aperfeiçoando é mais saudável, sabe? Então, não tenha vergonha de começar do zero. Aqui a gente criou esse Instagram do zero de novo. A gente tava lá na High Low com, sei lá, 60 mil seguidores. Depois de 4 anos de muito trabalho. E a gente resolveu começar do zero aqui, né? Eu lembro que, assim, os primeiros pessoas que seguiam era tudo vó, bisavó, mãe. A gente, né, foi conquistando, mas a gente quis se colocar nessa questão de vamos começar do zero. Não tá perfeito. A gente não tem todas as pautas que a gente vai falar, mas a gente vai descobrindo no caminho. Então a gente viu que tinha uma demanda e a gente quis ir atrás disso. E isso que a gente quer convidar vocês, para vocês fazerem o mesmo. Vocês não esperem ser uma profissional melhor, uma consultora melhor para começar. Vocês têm que começar hoje para vocês serem melhores. Então, é isso. Todo mundo que é grande começou pequeno também, né? Então esses 4 passos vão dar só tipo aqui para... Depois eu vou tirar um para as pessoas verem, ó. Então passo 1. Fiz um bom curso? Uma pergunta, né? Se você achar que você está tecnicamente capaz, vamos para o passo 2. Fazer teste com pessoas conhecidas, pessoas amigas, familiares. Passo 3. Criar um perfil profissional nas redes sociais e também na questão financeira, se você começar a investir em tráfego, etc. Passo 4. Autoconfiança. Começar. Feito antecede o perfeito, né? O que mais, Fê, que a gente anotou aqui que a gente queria falar? É isso. Desses passos, né? Então. Uma coisa que você falou aqui muito legal, Fê, que muitas vêm com a gente com medos e inseguranças, né, Fê? Conta um pouquinho. Exatamente. Especialmente na nossa profissão aqui, na nossa área de consultora de imagem, essas inseguranças de, enfim, de não acertar, como a gente já colocou no começo da live. Será que a cliente vai ficar satisfeita? Será que eu sou capaz? Será... Eu acho que você tem que... O maior inimigo... O seu maior inimigo não é a sua concorrente, é você mesmo. Exatamente. E assim, às vezes a gente, como consultora, a gente tem medo ali de ser comparada, e também como pessoas, né? A gente tem esse medo aí de ser comparada, ter esse medo aí de ser comparada também a uma blogueira, alguma coisa assim. Gente, se for blogueira também tá tudo bem, a gente é assim, sabe? Então, se você não é visto ali, você não é lembrado, entendeu? Então, eu acho que isso é um passo muito importante. Você conseguir aparecer, você conseguir ter ali a sua comunidade, né? Os seus parceiros, enfim, ali as suas clientes, suas futuras clientes também, a sua audiência. Então, eu acho que é muito importante vocês terem, isso até entra ali no passo, acho que 2 ou 3, que a gente falou das redes sociais. E de ter esse perfil profissional. Então, eu acho que isso entra ali também. De você conseguir ter essa audiência e não ter medo, não ter essa insegurança de ser comparado, enfim. Isso. E ó, se alguém falar pra vocês, virou blogueirinha, saiba que você tá no passo certo, tá? Porque é muito, assim, é meio triste eu falar isso, mas muita gente acabam falando coisas pra desmotivar a gente, sabe? Então, se alguém te falar alguma coisa que faz você se sentir mal, repensar, eu acho que você deveria também pensar assim, essa pessoa chegou, assim, ela é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que realmente quer meu bem, porque muitas vezes essas pessoas falam isso pra, tipo, desmotivar, porque realmente dói ver o outro crescendo, sabe? O ser humano, infelizmente, às vezes tem isso. Então, tenta não se abalar por essas coisas, sabe? E se alguém te falar, virou blogueirinha agora, saiba que você tá no passo certo. E não necessariamente que você vai virar uma blogueira, nada contra blogueira, influenciadora, aliás, é a novo meio de comunicação, né, de marketing. E novo não, né? Mas assim, tipo assim, ficou muito grande, né? A passo que os meios tradicionais estão caindo enquanto os influenciadores estão crescendo. Então não se sinta desvalorizado se alguém te falar alguma coisa do tipo. E, né, Fê, você fala muito isso. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, gente. Então é assim, se você não aparecer, se você não tá lá presente, enfim, nos acontecimentos, como que as pessoas vão lembrar de você? Tipo, se você não tiver ali nas suas redes sociais, ali aparecendo, mostrando você no seu dia a dia e também gerando conteúdos, assim, que vão ter aquele valor para os clientes, conteúdos legais, isso também é uma coisa muito legal. Se vocês conseguirem fazer isso, esse combo ali, de conseguir pegar essas partes
legais da profissão, dar algumas dicas, entre aspas, algumas sugestões para suas clientes, também é uma coisa muito legal que a gente consegue fazer. Assim, a gente tem que ter essa programação. Se a gente não tiver essa programação de, olha, hoje eu vou fazer isso, eu vou conseguir postar assim, eu vou conseguir fazer uma live sobre esse assunto, também não é... Isso é, tipo assim, o ideal, você conseguir fazer essa programação. Não é estratégico, né? Se você faz tudo o que tá... Óbvio que a gente decidiu fazer essa live de última hora, decidimos. Mas a gente já tinha pensado sobre, né, Fê? Sim. A gente já tinha pensado que isso é uma coisa recorrente que vem. Em algum momento a gente gostaria de falar sobre isso. Então eu acho que por mais que seja de última hora, tem que ser estratégico, né? E você só consegue ser estratégico se você se planejar. Né? Exatamente. E daí planejar em tudo. No que você vai falar nos seus conteúdos, de vídeos, de imagem, de posts. A gente usa muito o Canva, não necessariamente você precisa usar o Canva, mas é uma ferramenta que a gente gosta muito, então a gente também se organiza muito no Canva. A gente fez muito esse estudo do que tipo de... Né? Na Hilo a gente tem um tipo de pessoa, né? No Segredos da Consultora a gente tem outro. Aqui a gente tem pessoas que querem trabalhar como consultoria, ou que já são consultoras, ou são lojistas, ou trabalham numa marca de moda, ou são consultoras de imagem. Na Hilo, público final, a pessoa que quer ser atendida como consultora, a maioria é advogado, profissionais de saúde. Então, são praticamente, embora a gente fale sobre o mesmo assunto, são públicos muito diferentes. Então, você também tem que se programar do tipo, que tipo de pessoa que eu tô falando, quais são as dores dessas pessoas, empatia, né? Se colocar no lugar do outro, do tipo, se eu fosse essa pessoa, que tipo de conteúdo eu gostaria de fazer, né? Uma coisa que a gente fala muito é a gente falar na linguagem do seu público, não falar coisas complicadas demais, nem fáceis demais, falar na linguagem do seu público mesmo. Não falar pro concorrente, sabe? Tipo, de especialista para especialista, porque se a pessoa soubesse tudo aquilo, ela não estaria gostando de contratar, né? Exatamente. Então, principalmente se organizar, né, Fê? A organização... Eu acho que, assim, a organização é a base de tudo, gente. A gente também se organiza muito aqui também no Trello, que é uma ferramenta pra gente conseguir ali ver o que falta fazer, o que a gente tá fazendo, o que ainda vamos fazer, nossos planejamentos. A gente deixa tudo lá, tudo certinho. Então, assim, essa programação é essencial, na verdade. E na nossa vida também, né? Como a Rafa tinha falado antes, a gente conseguir ali separar o profissional da nossa vida pessoal. Então, isso de se organizar, tipo, ter o seu tempo, fazer as suas coisas, você conseguir separar isso e conseguir se organizar em relação a isso também é muito importante. Pra também sua saúde mental, pra você conseguir aí desenvolver mais coisas, mais... ser assim mais proativa, enfim. Acho que assim, a prioridade tem que ser saúde, 1. Depois, família, 2. Depois, trabalho. Não dá pra inverter a ordem. Trabalho, família e saúde. Porque se você não tiver uma saúde física e mental, você não vai conseguir cuidar nem de si, nem do próximo, né? Então, pra você precisa estar bem para poder cuidar dos outros. Seja do seu ambiente pessoal, familiar, quanto do seu ambiente profissional. Então, esteja bem mentalmente, fisicamente, cuidado para também não se... Óbvio que tem fase que eu durmo super pouco, que eu preciso entregar um projeto. Não é isso, gente, mas tudo, você também não colapsar, sabe? Então, você também tomar cuidado para horas que eu preciso correr, que pra mim é muito importante entregar isso, que eu vou acabar me desgastando mais, mas depois como é que eu volto pro meu estado de equilíbrio para você também conseguir, né? Porque empreender, né, em consultoras de imagem ou lojistas, enfim, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Não é tipo, vou me esforçar, fazer uma tarefa e chegar lá. Não, são anos para você conseguir criar a sua história. Então não adianta você também adoecer no primeiro ano, entendeu? Então você também precisa fazer isso de estar bem com você mesmo em primeiro lugar e correr atrás dos seus objetivos. E também a gente escreveu uma coisa aqui muito legal, foi que a gente não falou, sobre aquecer o público. Essa história de você criar conteúdo com constância e com estratégia faz com que o seu público aqueça. O que é aquecer o público, né? Ele sair... público frio é o público que não te conhece, que nunca ouviu falar de você. E quanto mais esse público vai esquentando, que nossa, já ouvi falar dessa pessoa, nossa... Se você não ouviu falar de uma pessoa e do nada contratou essa pessoa, você já tá ouvindo falar dela há muito tempo, se você for reparar, né, nisso.
Então você começa a aquecer esse público, ele fica cada vez mais sabendo quem é você, o que você faz, qual a sua especialidade, para daí sim depois ele possivelmente virar um cliente, né? Então não adianta você falar, tô fazendo conteúdo há uma semana e não consigo fechar cliente. Não, você fez há uma semana, calma, um mês, né? Quanto tempo você não ouviu determinada pessoa para você conseguir contratar o serviço dela? Então eu acho que é isso, você e também tomar cuidado nesse resultado, querer esse resultado a curto prazo, curtíssimo prazo, que as redes sociais nos trazem esse imediatismo, e na verdade todo empresário, todo empreendedor, ele tem um caminho, né? Então não dá pra você ter 2 filhos em 9 meses, assim, dá, se for gêmeos, mas não dá pra você, tipo, emendar, o bebê ele precisa se desenvolver dentro da barriga, assim como um negócio precisa se desenvolver também. Você não adianta correr, óbvio que você precisa trabalhar muito, não vai ser fácil. Não tô falando que vai ser fácil, mas eu tô falando que você precisa também esperar o amadurecimento natural das coisas e trabalhar para que esse amadurecimento aconteça, óbvio, da maneira mais rápida possível, né? Com certeza. E também, né, Fê, que a gente fala muito de grupos de apoio e comunidades. A gente, é clichê isso, mas é verdade. A gente é a média das pessoas que a gente convive, né? São das 5 pessoas, mas pode até abrir um pouco esse leque. Mas se você quer estar dentro de uma especialidade, você precisa estar dentro de uma comunidade. E quanto mais você convive com pessoas que são as pessoas que você quer se tornar, mais rápido você vai se tornar essa pessoa. Porque você começa a pegar insights, você começa a absorver por osmose as coisas, os conhecimentos, o jeito de falar, o jeito de agir, os princípios, os valores, sabe? Então, esteja dentro de grupos de apoio e comunidades de pessoas que já são o que você almeja se tornar, sabe? Eu acho que isso é um aprendizado, assim, sabe? Empreender e ser empresário é um trabalho coletivo, né? Tanto da sua equipe, né? Eu não sou ninguém sem as minhas meninas, e também no sentido de a gente faz parte de muitas comunidades, né, Fê, do que a gente quer se tornar. Tanto também, voltando mais esse olhar para consultoria, às vezes a gente tem uma dúvida, às vezes a dúvida do outro é a mesma dúvida que a nossa. Às vezes a gente vê, as consultoras, enfim, postam aí em grupos, eu tô com dúvida se essa cartela é X ou Y, de novo voltando pra cartela. Então, a gente conseguindo fazer essa conexão, é muito importante a gente conseguir fazer isso, porque assim a gente consegue pegar ali esses conhecimentos, aprender, porque assim, nenhum conhecimento é em vão. Tudo a gente aprende, tudo é experiência. Então eu acho que se a gente conseguir enfim, ter aquele tempinho para olhar esses grupos ou postar ali uma dúvida, olha, eu tenho muita dúvida nisso, alguém pode me ajudar? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante, porque assim, você conseguir estudar melhor, você conseguir, enfim, ver melhor como essas coisas funcionam, eu acho que é um grande ganho para você e para sua vida profissional, porque as pessoas podem ter ali os mesmos problemas que você, podem ter ali as mesmas dificuldades, então isso é muito boa, essa troca que acontece. E também nessas trocas, uma coisa muito importante é você se manter atualizada, né? Porque em toda profissão você precisa se manter atualizado. E na consultoria de imagem não é diferente. Não é que vai mudar da água para o vinho, mas as coisas evoluem. Então, você fazer parte dessa evolução também faz de você uma profissional melhor, né? E não só ouvir do outro, como você conseguir participar e criar essa evolução junto com as pessoas, sabe? Então, grupos de apoio e comunidade, pra mim, é uma das coisas, literalmente, que muda o jogo, sabe? O que mais, Fê, que a gente aqui pensou em falar? Olha, provavelmente, ser educada, logicamente, né? A gente pegou porque às vezes as pessoas, se você não for mal educada, tem que ser alguma coisa que você já avisa que você quer seu jeito. Não ser mal educada, mas assim, muitas vezes tem perfis muito legais de consultoras que fazem as coisas com mais, como é que eu posso dizer? Assertividade, mas assim... Não, às vezes até brincando um pouco, sabe? Fê? Até tipo, tirando um pouco de sarro, assim, sabe? Mas daí você tem que deixar claro que esse é seu jeito, o seu perfil, sabe?
E também você vai acabar atraindo pessoas que curtem isso, né? A gente falou em um post que a gente também, por exemplo, eu falo sobre consultoria de imagem, né? A gente fala... E quantas pessoas não falam? Muitas falam, mas a gente também compra o motorista no sentido assim... eu quero aprender sobre isso, eu quero estar dentro disso, mas você também não quer ser só o assunto, você quer também quem que vai conduzir aquele assunto, com qual pessoa que eu me identifico, quais são os valores dela, qual é o jeito dela. A gente acaba ficando próximo de pessoas que a gente mais parece, né? Exatamente. E vamos ver se a gente não esqueceu de nada. Bom, organizar... daí também uma coisa legal que a gente falou, Fê, lembra que você tinha falado de... Direcionar, né, as clientes também para as redes sociais, direcionar elas para o seu serviço, para o seu produto. Às vezes você fica ali naquela friend zone de ser amiga lá da sua cliente. Não que isso seja ruim, isso é uma coisa muito boa, mas você tem que direcionar ela pro produto ou pro seu serviço, enfim, na consultoria. Então, às vezes você conversa, enfim, mas você tem que saber a hora de mostrar. Olha, então você tá com esse problema, tudo bem, ó, tá aqui a solução. Essa solução, eu posso te ajudar, enfim. Então, eu acho que ter essa solução ali na manga e saber a hora certa de falar com a sua cliente, eu acho também isso muito importante, porque você vai conseguir, num futuro, ao longo prazo, conseguir ali uma audiência que você tem uma boa convivência, mas também conseguir ter essa expertise, digamos assim. Eu acho que assim, isso depois a gente vai ter que fazer em outras lives, Sim. porque é muita coisa, mas não é que do nada vão cair vendas, tipo, na sua frente, sabe? Existem técnicas pra isso, tem técnica de persuasão, de copywriting, tem milhões de técnicas de como você direcionar, você conseguir entender às vezes a pessoa fala, eu quero muito fazer coloração pessoal, mas na verdade, quando você vai entender a série da dor dela é outra, não tem nada a ver com coloração pessoal. Então você também conseguir entender o problema e direcionar ela para uma solução que vai satisfazer o problema dela, isso tudo são técnicas. Então eu acho que isso também pode ser frutos de outras lives, né, Fê? Sim. Pra gente também conseguir ir abordando. Mas assim, começa de onde você tá, com o que você tem hoje. Produza conteúdo legal, que não que você queira, mas o que a sua audiência quer. Peça feedbacks, assim como eu também, por favor, quem estiver assistindo e quem nos assistir depois também nos dê feedbacks para também a gente conseguir direcionar os nossos próximos conteúdos. E é isso, gente. Acho que, então, para finalizar, os 4 passos. E depois a gente pode fazer mais lives sobre técnicas de vendas, etc, né? Então essa live é para quem já é consultora de imagem e também quem não é e quer saber também mais sobre isso, também a gente pode falar, deixem aqui nos comentários ou no direct e a gente vai respondendo vocês. E é isso, gente. Foi muito bom, só aqui pra finalizar um pouquinho, vou fazer aqui um apanhado geral. Então a gente falou muito sobre a organização, como isso é importante, a organização, enfim, de alguns aplicativos como Canva, o Trello, enfim, também se organizar ali na sua vida pessoal. Uma outra coisa também é saber planejar e direcionar aí o seu conteúdo, qual que é a melhor maneira de você conseguir fazer isso, direcionar as suas clientes, enfim, para o problema dela mesma, para essa solução que ela necessita. Também ali aparecer nas suas redes sociais, eu acho que isso é muito importante. Vou fazer aqui um convite pra vocês. Que tal vocês aparecerem no TikTok? E aí? Imagina, porque a gente é muito assim, vamos ter a rede social, vamos ter o Instagram, a gente é focado nisso. E quando caiu aí o Facebook, algumas semanas atrás, o que você vai fazer se um dia eles acabarem? Então eu acho que a gente tá em todas as redes sociais presentes, é muito sobre importante. Sobre o Meta a gente pode falar também, hein? É uma boa ideia. Enfim, então toda essa parte também de aparecer, ali criar essa conexão com os seus telespectadores, né? Aí a sua audiência, quem ali também tem uma afinidade com você, com a pessoa que você é, enfim, mostrar um pouquinho aí da sua vida profissional e também da sua vida pessoal. E com isso também estudar aí essas técnicas de oratória, enfim, de persuasão, de copywriting, para saber exatamente como direcionar e saber resolver o problema mesmo dessa solução para os seus clientes. E vender, né? Sem venda a empresa quebra. Com certeza. Então tá, gente. Então foi isso. Foi muito legal.
pra gente. Espero que vocês tenham gostado. E nos mandem também sugestões. E amanhã, vamos ver se a gente faz alguma amanhã ou esses dias a gente vai aqui postar uma programaçãozinha. Tá bom. Ai, foi incrível, gente. Um beijo. Ai, fico muito feliz de estar aqui. De ter vocês aí também. Cobrem pra ela aparecer mais. Pode deixar, gente. Vou aparecer mais. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.